inscreva logo agora. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Esse joinha aí que eu acabei de acordar aqui, ó, só pra gravar vídeo pra vocês. E agora então bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Arcanjo Marques. Opa, galera, esse é Daniel Caído Bom. E segundo as histórias, muitos anos atrás, o paraíso celeste ou o céu foi o palco de uma revolta terrível. Uma parte dos anjos, liderados por Lúcifer, desafiaram a soberania de Deus. E com isso eles acabaram sendo expulsos do céu e condenados a arder e sofrer lá no inferno. Foi assim então que surgiram os demônios, que Lúcifer, no caso, acabou dominando e depois se transformou no rei deles. E juntos todos juraram vingança contra Deus e o paraíso. Mas, segundo alguns estudiosos, a passagem que descreve a queda de Lúcifer do céu pode ser, na verdade, um equívoco. Então vamos conhecer agora o outro lado dessa história. A criação dos anjos. Bom, segundo as histórias, os anjos são seres puramente espirituais. Que não possuem corpo físico e estão a serviço de Deus. E os anjos de níveis mais baixos são orientados para guiar e ajudar os seres humanos, ficando próximo deles aqui na Terra. E de acordo com as histórias, no segundo dia da criação, depois de ter criado o dia e a noite, Deus criou o céu e nesse mesmo dia criou os anjos. No primeiro instante em que Deus criou os anjos, todos os anjos eram puros e bons. Tanto é que um deles impressionava pela sua beleza, Lúcifer. E naquela hierarquia dos anjos, Lúcifer era o maior de todos. Entre os anjos, ele era considerado como a obra-prima de Deus. Mas mesmo assim, os outros anjos não sentiam Era Miguel? Lúcifer, muito contrário. E ainda durante esse tempo, quando tudo estava começando ali, Deus ainda não havia se mostrado completamente para os anjos. Para os anjos desse dizer, o Criador tinha olhar para si próprio. E a gente podia ver neles o reflexo de Deus. Fosse a essência deles. Então podemos dizer que os anjos viviam uma vida pacífica, mas infelizmente isso não durou para sempre. Lúcifer era belo e tinha uma alta posição na hierarquia dos anjos. E isso tudo subiu para a cabeça dele, fazendo ele se tornar orgulhoso demais. Esse orgulho era tão grande que acabou tomando conta dele. Então ele teria convencido um terço dos anjos do paraíso a se juntarem a ele para participarem de uma grande revolta. E foi assim que se iniciou a revolta, onde eles tentariam derrubar Deus e os outros anjos. De um lado então a gente tinha Lúcifer e seus seguidores, e os anjos que colocavam seu amor próprio acima de Deus. E do outro lado tinham aqueles que seguiam fielmente o seu Criador. Eles que amavam Deus acima de tudo. Revolta dos anjos. Infelizmente, galera, não existem muitas descrições bíblicas que explicam como aconteceu a primeira batalha de Lúcifer contra os anjos de Deus. Como ela aconteceu, quando ela aconteceu e seus detalhes, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que durante esse primeiro conflito, Lúcifer teria perdido. Ele e seus anjos revoltados acabaram tomando uma surra para aqueles anjos que eram fiéis ao Criador. Óbvio, né? E assim Lúcifer e os outros anjos que seguiam foram condenados a ir para o inferno, caindo assim do céu. E galera, que surge o termo anjos caídos, que seria no caso aqueles anjos que ficaram ao lado de Lúcifer, escolhendo assim se opor a Deus e consequentemente perdendo a batalha. E esses se tornaram os demônios que conhecemos. A partir daí então, a missão de Lúcifer era se vingar de Rafael tá Deus. aí? E ele também queria estar acima de Deus, conquistando um pouco. E para isso então ele iria usar todo o seu orgulho e também seus anjos caídos, que se tornaram a legião dos demônios. Então, como uma parte do plano de Lúcifer, ele decidiu corromper a humanidade, assim como ele fez com uma parte dos anjos do céu. Olha como ele era maldoso. Lúcifer então tentou convencer toda a humanidade a amar a si mesmo e mentir da fé em Deus, como o próprio Lúcifer fez. Então, segundo as histórias, o seu primeiro ato nessa vingança foi se transformar em uma serpente. Já sabe que história estamos falando? A história do Éden, é claro, de Adão e Eva. Então, na forma de uma serpente, ele convenceu Adão e Eva a comerem o fruto proibido. Um fruto que fazia parte da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que Deus havia dito para eles não comerem. Mas como eles ainda não sabiam do mal que estava ali, serpente, acabaram acreditando nela e desobedecendo Deus. E ao comer o fruto proibido, o casal acabou sendo expulso do paraíso. Então, galera, podemos dizer que esses foram os primeiros ataques de Lúcifer, e foi através desse feito que ele acabou inserindo um pecado na humanidade. E com isso, então, começaria a disputa até hoje. Onde Satanás
por meio dos pecados, da enganação e da maldade em si, tenta todos os dias convencer os seres humanos aqui da Terra a sucumbirem ao mal. E também, é claro, negar Deus em seus corações. Bom, galera, apesar de todos nós conhecermos essa história dessa forma, não há um registro específico na Bíblia que descreve esse evento. No Antigo Testamento, Satanás aparece pela primeira vez em uma história sobre a queda de Adão. E como a gente acabou de contar para vocês, nesse momento, Lúcifer já era Satanás, ou seja, ele já havia caído do céu. Mas não se sabe ao certo como foi essa queda, pois não há nenhum registro específico a isso. Outra coisa também, galera, é que no livro do Apocalipse existe uma passagem que descreve a batalha de Lúcifer contra o exército de Deus. Porém, essa passagem fala sobre uma disputa futura, uma disputa que não aconteceu e vai acontecer no fim dos tempos. Por isso que aparece no livro Apocalipse. Bom, galera, em uma passagem do livro do Apocalipse diz mais ou menos o seguinte: então, uma batalha travou-se no céu, e Miguel e os outros anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e os anjos travavam o combate, mas não prevaleceram, e já não houve mais lugar no céu para eles. Foi então expulso o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi expulso para a terra, e com ele os seus anjos. E bom,